Saudações, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Quero trazer uma mensagem para o nosso coração que se encontra aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 4, que diz: Amados, esta é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Amém. Queridos, eu tenho assistido com tristeza as pregações dos últimos dias, os louvores que nós cantamos e ouvimos. Assisto com tristeza no coração, porque as mensagens que estamos pregando hoje, que estamos ouvindo, elas são completamente diferentes das mensagens que nós ouvimos há 30 anos, 40 anos, em que o foco das mensagens era trazer-nos uma esperança de uma vida eterna com Deus. Recordávamos sempre nas mensagens que a vinda do Senhor é certa e iminente, pode vir a qualquer momento. E o que nós assistimos hoje nas mensagens atuais é que pregadores que trazem uma mensagem que conforta o nosso ego, levanta a nossa autoestima, nos dá motivações para lutar aqui na terra. Enquanto que o verdadeiro motivo da nossa vida na presença de Deus é uma eternidade com Deus. Ainda hoje estava lendo o Salmo de número 73, e quando ele dizia no versículo 13 que em vão ele mantinha a sua vida e santificada na presença de Deus, em vão ele limpava as mãos, porque ele olhava para as pessoas que não tinham compromisso com Deus, e essas pessoas viviam uma vida regalada. E ele, mantendo a vida santa na presença de Deus, passando por momentos difíceis de aflição, até que ele entrou no santuário de Deus e entendeu o motivo da sua santificação a Deus. E aqui, queridos, na carta de Pedro, na segunda carta, ele fala que estava escrevendo para relembrar os irmãos, algo que os irmãos já sabiam da vinda de Cristo, sabiam das promessas, da promessa de Cristo que viria buscar o seu povo, mas algumas pessoas, alguns homens sem compromisso com a verdade, entraram na comunidade evangélica e começavam a deturpar, dizendo: caramba, desde que meus pais dormiram, desde a antiguidade que as coisas continuam da mesma forma, nada mudou. Ou seja, essa promessa que Cristo virá um dia não passa de uma mensagem vazia, sem fundamentos. Então não tem sentido. Infelizmente, queridos, hoje pastores renomados aqui no século 21 estão negando esta promessa da vida de Jesus, falando que isto é uma utopia, é como ir em busca do horizonte, que você vê o horizonte, mas nunca alcança. Assim a vida de Jesus na visão desse pastor. Queridos, mas eu tenho uma convicção. Nós temos uma esperança. Eu sei que nesta vida nós vamos passar por momentos difíceis, momentos de aflição, mas eu sempre olho para lá para frente, eu olho para o horizonte, porque o meu Senhor está vindo para nos buscar. E há uma promessa de Cristo lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, ele falou que iria preparar um lugar e voltaria para nos buscar, para nós estarmos junto com ele. Então Pedro morreu crendo nesta promessa. Paulo falou aos Tessalonicenses: nem todos dormiremos, nem todos vamos
passar pela morte, mas seremos transformados, arrebatados para estar com Cristo nos ares. Então, esta promessa da vinda de Jesus, ela é certa, como 2 e 2 são 4. E Pedro começa a descrever aqui na sua carta, ele fala que, assim como a palavra de Deus, como céus e terra que hoje vemos, foram criadas pela palavra de Deus, da palavra Deus tirou das águas a terra e ela subsiste até hoje. Por essa mesma palavra, essa terra que nós vemos, céu que nós vemos serão consumidos, diz o Senhor. E Pedro diz que nós aguardamos novos céus e nova terra. Eu vivo em função da promessa de Cristo, da sua vinda. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 10, mas dizendo, os irmãos estavam lá reunidos, quando Jesus foi assunto aos céus, os homens olhando para lá, veio 2 anjos e falou, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que estão subindo, estão vendo subir, um dia ele vai voltar. Então, queridos, os irmãos voltaram para Jerusalém alegres com esta promessa. Eu tenho essa alegria dessa promessa de Cristo no meu coração. E essa promessa de Cristo não apaga, não deve apagar, nunca se deve ser apagada do nosso coração, porque esse Cristo um dia virá. E Pedro fala aqui, lá no versículo 10, virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então Pedro ele continua reforçando a ideia de que essa vinda de Jesus, a destruição desta terra que nós vivemos hoje, é certa. Virá com um barulho estrepitoso, como estrondo, e tudo se desfarão, querido, esperando e expressando, visto que todas essas coisas, onde serão assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então Pedro fala, assim como essas coisas acontecerão, nós devemos imitar não os escarnecedores, que estão dizendo que Jesus não virá, porque essa promessa é antiga e nunca se cumpriu e nunca vai se cumprir, mas Pedro manda-nos tomar o exemplo dos fiéis, e viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida na presença de Deus, esperando e expressando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do quais os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Então, queridos, Pedro lembra ao povo da Ásia Menor que a vinda de Jesus é certa. Ela acontecerá. E nós, como pregadores do Evangelho, nós devemos também lembrar a igreja, os irmãos, que a vinda de Jesus é certa. Quando será? Nós não sabemos. Várias pessoas que tentaram calcular a vinda de Jesus, a expressar a data, determinar uma data, erraram, falharam. Porque Jesus falou, quando estava em terra, que essa data, esse momento estava reservado ao Pai. No momento nem o Filho sabia, nem os anjos. Mas, queridos, Jesus deixou alguns sinais que precederiam a sua vinda. E estes sinais estão acontecendo. Uma dessas, Pedro falou aqui, que escarnecedores se levantariam dizendo que Jesus não viria. Este é apenas um dos sinais, dos muitos que Jesus falou ali em Mateus capítulo 24, em que Paulo também falou. Queridos, a nossa esperança é essa. Pedro fala que nós fomos chamados por uma viva esperança. E a minha esperança, querido, é a eternidade com Deus. A nossa esperança deve ser a eternidade com Cristo, onde passaremos toda uma eternidade. Queridos, fora disto não há mais esperança para mim. Eu sei que o mundo está no caos, caminha para o caos. A depravação moral,
a desonestidade, a corrupção, tudo tem tomado conta do nosso país, mas a minha mente está em saber que um dia o meu Deus virá em glória na pessoa de Jesus e me levará para estar com Ele em toda a eternidade, onde Pedro diz que novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Então, queridos, eu quero lembrar você que essa promessa de Cristo é viva. Ela está por acontecer a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 20 anos, 30 anos, não sei quando. Não podemos determinar um dia, uma data. Mas uma coisa eu sei, devemos estar preparados para esse grande e glorioso dia do Senhor. Ele virá como ladrão e nos levará para estar com Ele por toda a eternidade. Pense nisto, fique na paz e até uma próxima mensagem, querendo Deus.